Então, vamos aqui dar início a uma nova etapa, em uma nova sala, onde nós vamos trabalhar agora com o conteúdo de água, certo? Uma correlação da mesma com a prática de atividades físicas, certo? Então, vamos dar início. O nosso tema principal é água. Quem vai apresentar o nosso conteúdo aqui, você já conhece, o professor Martins, né, que está com vocês aí junto a essa disciplina. Então, a água no corpo. Primeiro, constitui de 40% a 70% da massa corporal, de acordo com o tipo de tecido. Então, quando a gente fez aquela revisãozinha básica sobre água, onde ela variava com o metabolismo, variava com a espécie, né? Variava com condições em que, se você analisasse determinado tipo de tecido, você teria metabolismo diferente. Se você relacionasse com a idade, você teria percentual de água diferente. Se você relacionasse com a espécie, percentual de água diferente. Então, quando a gente trata de água no corpo, no nosso organismo, a gente vai ter o quê? Que ela constitui de 40% a 70% da massa corporal de acordo com o tipo de tecido. Então, aqui no caso, o que vale? É a situação relativa. Se o tecido é um tecido ósseo, se é um tecido muscular, se é um tecido adiposo, se é um tecido sanguíneo, dentre outros. Então, você tem essa variação percentual. Como nós já sabemos, varia também com a idade, né? Varia com a idade. Indivíduos de maior idade normalmente têm menor metabolismo e, consequentemente, menor metabolismo, menor quantidade de água. Varia com o sexo. Olha que coisa interessante, né? Varia com o sexo. Quando se diz varia com o sexo, a gente tem que levar em consideração, basicamente, o sexo após o período pós-púbere. Quando a gente fala sexo após o período pós-púbere, é que nós temos uma variação na composição do corpo após a atividade dos hormônios sexuais secundários, né? Tendo em vista que, quando o estrogênio e progesterona agem, né, na fase pubertária, ele faz aumentar o que? Aumentar o quê? O percentual de gordura, certo? Nas meninas, elas passam a ficar mais cheinhas, arredondadas, e nós sabemos que a gordura, ela é o quê? Uma substância apolar. E sendo uma substância apolar, normalmente, substância apolar não se mistura com água, que é uma substância polar. Sendo assim, existe uma tendência natural do percentual de água ser menor nas mulheres do que nos homens. E um outro fator interessante também é a questão do metabolismo. O metabolismo, normalmente, por conta do homem apresentar uma maior massa muscular, ele tem um maior metabolismo nesse tipo tecidual e, consequentemente, apresentando assim também o maior percentual de água. Então, são Na duas mulher situações. maior é menor que o senhor disse? Menor, menor. Menor porque a água ela não tende a se combinar com a gordura, né, no sexo feminino. E tende a ser maior no homem porque ele tem maior composição muscular. E o músculo tem mais água. E, se você comparar a quantidade total de músculo no homem e na mulher, o homem tem muito mais massa muscular do que na mulher, certo? Devido à atividade do seu hormônio, que possibilita esse mecanismo de hipertrofia, ok? Representa de 65 a 75 do peso do músculo. Olha aí, ó. Se você analisar, o músculo ele tem o quê? Um percentual muito grande de água. E quanto mais hipertrofiado for esse músculo, maior é o percentual de água. E agora, se você comparar o que em relação à gordura, ó, somente 10% da massa de gordura. Então, essa relação, coloque em mente, está dentro daquilo que a gente discutiu
na revisão a respeito da questão da polaridade da água. Semelhante dissolve semelhante, ok? Água não se mistura com gordura. Água só se mistura com substâncias polares. A água é considerado solvente universal. O corpo contém basicamente dois compartimentos hídricos. O intracelular, como o próprio nome já diz, se refere ao espaço interno à célula, e o extracelular, que se refere ao espaço externo às células. Então, esse líquido intracelular, ele é de grande importância para que reações químicas ocorram no interior da célula. Porém, o líquido extracelular, ele não é um líquido onde você tenha uma especificidade relacionada à questão de reações químicas. Porém, esse líquido extracelular, ele é o responsável pelo transporte de substâncias entre o meio externo da célula e o meio interno da célula. Então, existe uma troca de substâncias entre o líquido intra e extracelular, à medida que a célula necessita realizar as suas funções básicas através do seu metabolismo, de suas reações químicas. Esse líquido extracelular é também conhecido como líquido intersticial. E esse líquido é proveniente basicamente de onde? Do nosso sistema circulatório sanguíneo. Sistema circulatório sanguíneo. Pode ser encontrada também em outros compartimentos, como no leito vascular, como nós já acabamos de falar. O indivíduo adulto de 75, 80 quilos, ele tem em média 5 litros de sangue. E desses 5 litros de sangue, 60% em média é água. Então, 60% de 5 litros vai dar o quê? 3 litros de água. Nós temos também água no sistema linfático. Água esta que é proveniente justamente do espaço extracelular ou líquido intersticial, tendo em vista que a pressão no leito vascular é maior do que no líquido intersticial e, consequentemente, existe uma dificuldade do líquido do espaço intersticial retornar para o leito vascular. E assim ele tem que ser drenado através de um conjunto de vasos que nós denominamos de vasos linfáticos. Temos também água no globo ocular, né? Água no globo ocular, e é justamente essa água que vai dar o formato, a anatomia da estrutura do globo ocular, né? Essa água, ela forma o que nós chamamos de porção vítrea, né, do nosso corpo, né, formando o humor vítreo e o chamado humor aquoso. O humor vítreo, localizado na porção anterior do nosso globo ocular, e o humor aquoso na parte posterior do nosso olho, do nosso globo ocular. Nós temos também espaços entre revestimentos viscerais, onde nós podemos encontrar água. Nós temos a bexiga, que apresenta água. Então, a água, pessoal, ela está distribuída em todas as estruturas, em todos os compartimentos do nosso corpo. Ok? Uma média de 62% representam água intracelular e 38% provém de fontes extracelular, ok? 62% água intracelular e 38% água extracelulares, nesses outros compartimentos que nós falamos. Não esquecendo que isso é um somatório, é uma média geral, tendo em vista que ela varia o seu percentual de tecido para tecido. Algumas terminologias, elas são interessantes para que a gente possa designar a quantidade de água em determinado momento no nosso corpo, né? Quem é aqui que nunca ouviu falar no mecanismo de desidratação, né? Desidratação esta que pode ser uma desidratação branda,
porém pode ser também uma desidratação que possa causar até mesmo a morte do indivíduo, como, por exemplo, por conta de algumas infecções intestinais provocadas por alguns grupos de bactérias que levam o indivíduo a um quadro de desidratação profunda que é incompatível com a vida, né? Então, nós temos algumas terminologias que são de grande interesse. Primeiro, nós vamos começar de bem daqui, ó. Sempre comecem por aqui. Eu, hidratação. Eu, normal. Eu, hidratado. Eu, hidratado, significa dizer que eu estou dentro daquela quantidade de água que é necessária para que eu possa realizar os meus fenômenos biológicos, ok? Água esta que eu adquiro através dos alimentos, água que eu posso ingerir diretamente sob a forma líquida, bebendo, né? Então, eu tomo por base isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte, o Poliana, o Kedson, Maria Vitória, digamos que eu, sem necessidade, eu vou passar a ingerir uma quantidade de água que eu não esteja necessitando, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? O organismo ele vai entrar num estágio de superidratação. Superidratação. Então, entrar no estado de superidratação significa dizer você diluir o seu sangue, você aumentar a quantidade de água no seu sangue. Então, isso é um estado de superidratação. Quando você tem uma situação desse tipo, significa dizer que a pressão osmótica do seu sangue está diminuída, tá certo? A pressão osmótica do seu, desculpem. A pressão osmótica se refere ao percentual de água. A sua pressão osmótica está aumentada, me desculpem. Aumentar a pressão osmótica significa dizer maior percentual de água na sua corrente sanguínea. Isso vai fazer o quê? Com que alguns mecanismos sejam realizados pelo próprio corpo com o objetivo de você eliminar esse excesso de água. Então, se você está superhidratado, hormônios como no caso, que estejam relacionados à diminuição na recaptação de água através dos néfros renais, eles vão contribuir para que você elimine água através da urina. Então, se você perde a água por conta de uma superidratação e volta a uma euhidratação, então você teve uma desidratação. Então, você desidratar significa perder água. Aqui, no caso, você saiu de uma superidratação para uma hidratação normal. Então, você teve um quadro de desidratação, porém, uma desidratação benéfica, normal. Agora, veja o seguinte. Você está euhidratado e aí você pratica uma atividade física. Ao praticar atividade física, você perde grandes quantidades de água através da sudorese, principalmente se o seu ambiente for um ambiente quente e de umidade relativa do ar elevada, o que vai contribuir para que você não resfrie a sua pele e assim a sua temperatura interna tende a aumentar. E quanto mais você aumenta a temperatura, mais você desidrata. Então, você entra num quadro de hipoidratação. Então, daí você tem que se preocupar em promover o quê? Uma reidratação, para voltar à condição de euhidratação, certo? Então, o que eu tenho aqui? Que a desidratação ela pode ocorrer em duas situações. Quando você parte de uma superidratação para uma euhidratação, ou se você está hidratado normalmente e perde água e entra num quadro de hipoidratação. Certo?
Voltar à condição de euidratação seria um processo de reidratação, porque você perdeu. No caso de uma super para uma eu não posso colocar o mesmo termo. O mesmo termo. Aqui eu terei uma desidratação para chegar num quadro de hidratação normal. Tá bom? Então, temos aí uma situação interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês fixarem melhor essa situação. Do grupo aí, quem gosta de tomar uma cervejinha, que gosta de tomar uma montilazinha, uma cachaçinha e tal, né? O álcool, ele desidrata o nosso organismo por conta de inibir um hormônio chamado antidiurético. Esse hormônio ele age nos túbulos distais e coletores dos rins, fazendo com que você tenha uma perca exagerada de água do corpo. Então, no momento que você está bebendo, principalmente a cerveja, você está se superhidratando. Porém, no momento que você para de beber, certo? Veja que quando você começa a tomar uma cervejinha, você toma uma, duas, três, quatro cervejas. Depois que você está numa quantidade X de cerveja, você foi ao banheiro uma vez, pronto. Vez por outra você está indo. Por quê? Porque aí, no caso, o álcool já está inibindo a atividade de um hormônio e daí você já vai o quê? Eliminar altas quantidades de água do corpo, que não é só aquela água da cerveja que você está bebendo. Então, você já desce para um quadro de hipoidratação. Daí, quando você encerra a brincadeira, a cachaçada e tudo mais, aí você sente uma ressaca miserável, acorda na madrugada com a sede, tá certo? E aquele objetivo agora é promover a reidratação. Tudo bem? Então, seria um exemplo bem típico. O exercício, pessoal, ele aumenta o percentual de água por conta do metabolismo. Então, pessoas que praticam atividade física, por aumentarem a quantidade de reações químicas que visam a produção de energia durante a atividade física e ao processo de restabelecimento dessas substâncias que foram metabolizadas, catabolizadas durante a prática da atividade física, para que você restabeleça as condições normais, você já vai ter o que? Uma fase de catabolismo. Então, já vimos lá na nossa revisão que tanto reações catabólicas quanto reações anabólicas envolvem a presença de água. Desta forma, a prática da atividade física, como envolve o aumento do metabolismo, ele vai contribuir para que a pessoa aumente o percentual de água nesse organismo. Sessões agudas de exercício provocam desvio temporário dos líquidos do plasma para os espaços intersticiais e extracelulares, provocando o que nós chamamos de hipertrofia sarcoplasmática aguda. O que é isso? Vocês que já tiveram oportunidade de fazer uma prática de atividade, principalmente na musculação, por exemplo, com pequenos músculos como o bíceps braquial, o tríceps braquial, que são músculos do braço, vocês notam que no momento da prática da atividade física, que é a fase aguda, vocês observam um aumento no volume daquela região em que você está trabalhando aqueles músculos. O que foi que aconteceu? Você teve um desvio cardiovascular no sentido de aumentar o fluxo de sangue para aquela região que está sendo trabalhada. Objetivo: levar nutrientes, remover catabólitos do metabolismo, tá certo? E esses nutrientes, é claro, vão contribuir para a produção de energia, né? Algumas substâncias que são produzidas, como ácido lático, íons hidrogênios, que vão perturbar o pH daquela célula, daquele tecido, eles vão ser removidos.
certo? Além também da remoção de calor através do sistema circulatório, dessa região que está produzindo mais calor e esse calor seja dissipado pelo corpo e eliminado através da pele por um mecanismo de transpiração, ok? Então, sessões agudas de exercício provocam desvio temporário dos líquidos do plasma para os espaços intersticiais e intracelulares, objetivando assim o aumento no metabolismo e causando, consequentemente, uma hipertrofia aguda. Aguda significa que é momentânea. Depois que você terminar a prática daquela atividade, você vai ter novamente um desvio no sentido de que aquela água seja redistribuída novamente para o corpo, tendo em vista que aquela água, se ela foi para o músculo ativo, ela foi removida de outros tecidos do corpo, que naquele momento são considerados inativos, como, por exemplo, a pele, os rins, as vísceras abdominais. Elas vão ceder essa água para os músculos. A variação do percentual de água de acordo com a idade, a gente já discutiu. Professor, Oi, pode falar. Pode falar. essa perca de líquido, essa perca de água durante a atividade física, ela varia também com o ambiente, né? Isso. Por exemplo, se eu fizer atividade física, a mesma intensidade que eu faço, academia fechada com ar-condicionado, a perca de líquido vai ser a mesma em relação a uma academia que, por exemplo, é só com um ventiladorzinho um pouco mais quente. Certo. Então vamos O analisar. resultado é o mesmo, bem? É não. É não. É muito relativo o que você colocou. Você já deve ter observado que os aparelhos de split, ar-condicionados, refrigeradores, normalmente eles eliminam, através de um dreno para o ambiente externo, uma grande quantidade de água. E aquela água ela está sendo removida, né, do ambiente e das pessoas que estão dentro daquele ambiente. Porque a todo momento nós estamos perdendo água através do suor, mas nós temos também uma chamada perspiração insensível. Esse meu que Sempre tá dando interferência no de vocês também, então. Não, meu não tá, não. Tá normal. certo. Então veja aí, Poliana. Se você está num ambiente de ar-condicionado e você está fazendo atividade física, você está liberando grandes quantidades de água através da ventilação. Aquela água que você não nota sob a forma de suor é justamente porque ela está sendo removida do ambiente através do aparelho de ar-condicionado. Então, o aparelho de ar-condicionado ele pode não deixar você perceber que está suando bastante, mas você está suando, você está desidratando. Então, o ambiente de ar-condicionado, ele é um ambiente que ele não deve ser utilizado para a prática de atividades físicas em ambientes que tenham poucas pessoas realizando essa prática. Ele contribui para um lado, para não deixar aumentar a temperatura corporal, porém ele provoca uma desidratação muito grande, né? Pode ver que em ambientes, em quarto, coisa desse tipo, que tenha criança ou pessoas que tenham asma, coisa assim, é interessante que você coloque bacias com água, toalhas molhadas e tal, que é para poder você manter a hidratação do ambiente. O ar-condicionado, ele desidrata o ambiente. E desidratando o ambiente, a tendência natural é que você perca também água para esse ambiente. Tá certo? Então, se você utiliza a prática de atividade física em um ambiente onde você não consiga perder calor, também já é outro problema. Se você sua bastante
e aquele suor não evapora devido à grande umidade relativa do ar, né? Por conta de muitas pessoas suando bastante, o ambiente ele fica o quê? Repleto de gotículas de água, o que a gente chama de umidade relativa. E assim você não consegue perder calor. Aí é outro problema. Aí você começa a pingar. Então, quando você estiver fazendo atividade física e que você começar a suar e pingar, é bom que você pare a atividade física, porque ali você está perdendo água e não está perdendo calor, certo? Então, fica aquela história. O ambiente ele deve ser adequado ao ponto de você não provocar uma grande desidratação e também não deixar que a sua temperatura interna ela aumente ao nível de provocar prejuízo no seu metabolismo. Temperatura elevada ela contribui com o aumento do metabolismo, porém até determinados níveis. Temperatura superior a 40,5 graus centígrados, ela pode provocar convulsão e intermação. E a intermação pode levar o indivíduo até mesmo à morte. Então, o que nós devemos nos preocupar é que, mesmo em ambiente com ar-condicionado e ambientes de temperatura elevada e umidade relativa alta, você esteja sempre se hidratando, se utilizando de alguma água e que essa água, Poliana, não seja água pura, né? Essa água ela tem que estar associada a outras substâncias, como algum carboidrato e também a eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, tá certo? Que você estaria perdendo também juntamente com o suor, certo? Então, é disso que nós vamos tratar nesse capítulo, ok? Vamos lá. Variação do percentual de água de acordo com a idade. Então, isso aqui a gente já discutiu e aqui você tem uma tabelazinha, né? Mostrando aqui de uma forma mais eficiente, de acordo com o livro do McCartney, nós temos aqui, né, algumas variações de idade, né? E nós temos alguns percentuais de água variando de acordo com a idade. O interessante é que o maior percentual de água ele está em idades próximas ao recém-nascido e menores percentuais de água estão mais próximos da idade senil, certo? Da idade dos idosos. Então, veja, diminuir de 75% para 40%. Então, essa diminuição no percentual, ela nos mostra muito a questão relativa à diminuição no metabolismo. E um outro ponto importante, à medida que você evolui na idade, você perde a sensibilidade relacionada à questão de beber, certo? Então, os idosos, normalmente, eles não sentem sede. Daí, você tem que ter o cuidado de promover a hidratação desse grupo, ok? Aqui nós temos a variação do percentual de água de acordo com o metabolismo tecidual. Então, veja como eu falei para vocês lá na nossa revisão, com relação aos tecidos. Nós temos aqui o encéfalo de um embrião, sistema nervoso, ó, 92% de água. Os músculos, 83,3% de água. O cérebro, que é o telencéfalo e o diencéfalo, vamos ver isso aí na anatomia. Encéfalo é tudo, telencéfalo é parte. O cérebro faz parte do encéfalo. Telencéfalo e diencéfalo formam o cérebro. E o conjunto de todas as outras estruturas vão formar o encéfalo. Porém, conteúdo outro da gente. Pulmões, 70,9%. Coração, 70,9%. O osso, veja que o percentual de água já diminui. A dentina,
percentual muito pequeno de água, certo? E vejam que nós temos aí uma grande diferenciação do percentual de acordo com o tecido. Variação na taxa de água de acordo com a espécie, como foi colocado para a gente, ó, água viva, 98% de água. Sementes, dependendo do tipo de semente, o embrião pode ter até 3,5% de água, variando até 10%. Já na espécie humana, dependendo da idade, aqui seria de um indivíduo jovem, 70%, o indivíduo adulto normalmente apresenta em torno de 65% de água. Com relação à função da água corporal, certo? Quero informar, Poliana, você como líder do grupo, nós estamos somente com 8 colegas participando da nossa sala. 8, tá certo? Para uma turma de mais de 40 alunos. E quero informar também aqui, Poliana, que da prova de segunda chamada, somente 4 fizeram. E eu fiz um reenvio da prova de segunda chamada, a mesma prova, e somente um aluno me enviou. E eu dei o prazo de quarta-feira até domingo. Certo? Que isso fique claro aqui para a gente. Já, né? Terceira chamada, certo? Mas vamos começar aqui, Poliana. Agradeço aos colegas que estão na nossa sala, ok? E vamos trabalhar aqui os nossos conteúdos. Funções da água corporal. Primeiro, transporte de substâncias no corpo e também meio onde ocorrem reações químicas. Não se pode duvidar que a água, né, ela transporta substâncias, né? Aquilo que a gente ingere, que é digerido, que passa para a corrente sanguínea, ele é direcionado para onde? Para as células, onde esse material é utilizado nas reações químicas. Difusão de gases, Ketson, Gleice, Maria Vitória, Poliana. Com relação à difusão, fica uma coisa interessante aqui, que tem a ver também, Poliana, com aquilo que você falou do ar-condicionado. Como o ambiente de ar-condicionado, de ar refrigerado, ele é um ambiente seco, normalmente ele desidrata as vias aéreas superiores, podendo chegar até mesmo às vias aéreas inferiores, o que contribui para uma diminuição na capacidade de trocas gasosas, ok? Nutrientes e gases viajam em solução aquosa. Nutrientes provenientes do nosso mecanismo digestório e os gases que são captados pelo pulmão, o oxigênio, e aquele que é produzido em nível celular a partir do processo metabólico que nós vimos, que pode ser anaeróbico, que pode ser aeróbico, né? Se lembrem lá da respiração celular. A água também pode ser utilizado como lubrificante nas articulações, né? As articulações, como no caso as articulações sinoviais, são articulações que apresentam um líquido chamado líquido sinovial, que além de promover a nutrição das estruturas brancas das articulações, serve também como meio de lubrificação, tendo em vista que ele é rico em um ácido chamado ácido hialurônico, que é bastante viscoso e contribui para a lubrificação dessas articulações. Protege contra choque em órgãos que se movimentam, né? No caso, se você observar o espaço existente entre determinadas vísceras, você vai ter também a presença de água. Exemplo, entre as pleuras, que são tecidos de revestimento, um da caixa torácica, outro dos pulmões. Como os pulmões inflam e desinflam, eles se movimentam. E aí você tem que promover a lubrificação nesse espaço interpleural. A mesma coisa ocorre no coração. O coração ele tem os seus batimentos cardíacos e, consequentemente, devido
a esses batimentos, processo de sístole e diástole, você terá o quê? Um atrito entre essas estruturas que formam o pericárdio e o saco fibroso, onde esse coração se encontra. Daí ele é lubrificado, presença de líquidos, função da água corporal. Confere estrutura e forma ao corpo. Se lembre que 65% em média do nosso corpo é água. Estabilização térmica, tendo em vista ao seu calor específico. Calor específico elevado contribui para a manutenção da nossa temperatura corporal. Certo? Com relação ao equilíbrio hídrico, ingestão versus excreção. Como que se dá a ingestão de água? Um adulto sedentário em um ambiente termoneutro, o que é um ambiente termoneutro? É aquele ambiente que tem aproximadamente a mesma temperatura do nosso corpo. Esse indivíduo, ele tem que ingerir, em média, 2,5 litros de água por dia. Isso é muito relativo, viu, pessoal? Porque a gente não tem que levar em consideração só a temperatura do ambiente. Nós temos que levar em consideração também questão de altitude e questão relacionada à umidade relativa do ar. Já um adulto ativo em meio ambiente quente e úmido, olha a diferença, de 5 a 10 litros de água por dia, tendo em vista a grande perda de água através principalmente do mecanismo sudorese. Certo? Então, meus amigos, estarei fechando aqui a sala e estarei reabrindo há poucos instantes para que a gente dê continuidade. E, Poliana, faça um convite aos colegas a participarem de nossos encontros, que é de grande importância. Tá bom, Poliana? Vou fechar aqui e vou Ok, professor. reentrar. Ok, meus amores?